Este programa é livre para todos os públicos. Nós estamos no programa Bíblia do Meu Dia a Dia, a Bíblia no meu dia a dia que vai perpassando cada espaço do nosso ser, da nossa vida. É isso mesmo. Que bom nós estarmos juntos, estamos estudando a carta aos Romanos e é uma alegria saber que existe um povo atento ao que Deus fala, à voz de Deus na palavra e a partir do estudo bíblico, aquilo que Deus vai direcionando para cada um de nós. Então, quero convidar você a estar de coração aberto à ação do Espírito Santo para que o Espírito Santo nos conduza naquilo que é a vontade de Deus para nós no dia de hoje, a partir do nosso estudo bíblico. Vamos suplicar o dom do Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra e pegar também o seu caderno de estudo bíblico para que a gente possa juntos ler, meditar, experimentar aquilo que Deus tem para nós no estudo bíblico de hoje. O texto é da carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos de 18 a 30. Então pega aí o seu caderno, anota o texto, depois você vai colher coisas muito preciosas, né? A partir daquilo que a palavra de Deus quer nos revelar. Romanos 8, de 18 a 30. Vamos ler o texto? Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita ao que é vão e ilusório, não por seu querer, mas por dependência daquele que a sujeitou. Também a própria criação espera ser libertada da escravidão da corrupção em vista da liberdade que é a glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação até o presente está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando a condição filial, a redenção de nosso corpo. Pois é na esperança que fomos salvos. Ora, aquilo que se tem diante dos olhos não é objeto da esperança. Como pode alguém esperar o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, é porque o aguardamos com perseverança. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir nem como pedir, e é o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Pois aos que ele conheceu desde sempre, também os predestinou a se configurarem com a imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E àqueles que predestinou também os chamou, e aos que chamou também os justificou, e aos que justificou também os glorificou. Uma riqueza muito grande é essa carta aos Romanos. Esse capítulo 8, ele é muito caro ao meu coração. Eu sempre estou meditando nele, sempre colhendo desse texto do apóstolo Paulo, coisas muito preciosas para a minha vida, princípios que eu estabeleço na minha caminhada e eu creio que da mesma forma para você. É importante a gente perceber a grande danação que foi o pecado de Adão, atingiu até a natureza criada, né? A natureza criada, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que geme como em dores de parto, esperando a manifestação, a glória dos filhos de Deus, esperando a redenção eterna, ou seja, esperando o dia glorioso da vinda do Senhor, onde tudo será recapitulado, restaurado. Claro, espiritualmente já foi em Cristo pela encarnação e por todo o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas aqui há algo importante, a esperança. Nós estamos num tempo onde as pessoas têm perdido a esperança, até mesmo porque existem por aí os ladrões da esperança. E a gente precisa estar muito atento a isso. Existe um esquema, um sistema que quer sugar de nós a esperança, que quer tirar de nós o olhar positivo, que quer
inserir-nos cada vez mais no negativo, no desespero, na desesperança, no abatimento, na tristeza. E aqui o apóstolo Paulo vai deixar muito claro no versículo 24: pois é na esperança que fomos salvos. Mas se esperamos o que não vemos é porque aguardamos com perseverança. Nós precisamos esperar aquilo que nós ainda não vemos, aquilo que é o céu, aquilo que é a realidade eterna. E o apóstolo vai deixar muito claro para nós hoje que aquilo que nos aguarda, aquilo que nós esperamos, é muito maior do que os sofrimentos do presente tempo. É muito mais intenso, é muito mais poderoso. E a gente precisa formar a nossa mentalidade pela palavra. Talvez você esteja vivendo dificuldades no seu relacionamento familiar, com seus filhos, seu esposo, no seu trabalho, as dificuldades talvez até mesmo no seu serviço na igreja. Talvez você esteja vivendo uma batalha na sua saúde, ou aquilo que você sabe e sabe dizer, dá nome do que você vive de sofrimento. Mas o apóstolo tem uma plena convicção, eu tenho certeza, eu penso que os sofrimentos do presente tempo não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês: se nós vivemos os sofrimentos do presente tempo, espiritualmente, esses sofrimentos do presente tempo, eles têm como função uma purificação e uma configuração de cada um de nós a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos viver de uma forma espiritual, nós precisamos olhar para as nossas perdas, as nossas dores, as exigências, o próprio cansaço, tudo aquilo que nós vivemos na nossa caminhada com olhar espiritual, com o coração unido ao coração de nosso Senhor e dizendo: Senhor, para que é esse sofrimento? Onde o Senhor quer trabalhar? Qual é a modelagem, o modelo? O modelo é Cristo, Ele quer gerar Cristo em nós e o sofrimento faz parte. E isso precisa estar muito claro para nós. E o apóstolo vai dizer que nós temos um socorro, alguém que nos socorre nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades. E esse alguém é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o Espírito Santo. Inclusive o apóstolo Paulo diz que nós nem sabemos orar como convém. E o próprio Espírito do Senhor ora em nós com gemidos inefáveis. É a oração em línguas, aquilo que nós vivemos na espiritualidade carismática, aquilo que os apóstolos viveram, aquilo que fez-se presente na evangelização apostólica. O Espírito Santo ora em nós. A próxima carta que nós vamos estudar do apóstolo Paulo é a de Coríntios, e nós vamos chegar lá na explicação que Paulo dá dos dons, mas hoje nós precisamos entender que o dom do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, é um poder de intercessão em nós, e nós precisamos estar atentos a tudo isso, porque esse Espírito vem examinar o nosso coração, ele sabe a intenção real que nós mais necessitamos. Quando eu oro em línguas, na minha oração pessoal, na minha adoração, eu tenho certeza que aquilo que eu estou fazendo ali diante do Senhor é para a minha edificação pessoal. E o Senhor sabe o que é a urgência, aquilo que mais precisa ser trabalhado na minha vida, na minha existência. E isso tudo vai nos inserindo dentro da dimensão do sobrenatural. E aí, o que o apóstolo diz aqui vai se tornando muito concreto para nós. A gente vai percebendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em Deus nada se perde. Se nós vivemos na presença de Deus, nós somos conduzidos a entender, a ter uma mentalidade marcada pelo Espírito Santo, pela força do Espírito Santo. E isso vai nos dando a capacidade de enxergar como Deus enxerga. Então tudo coopera, tudo contribui. Até aquilo que talvez você diga assim: nossa, isso aqui não foi legal. Mas se você vive na dimensão do sobrenatural, se eu vivo na dimensão do sobrenatural, nós conseguimos experimentar exatamente aquilo que o apóstolo está dizendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque nós vamos experimentando a transformação, a justificação, uma mentalidade totalmente redimida, uma visão totalmente alargada e uma vivência totalmente pautada naquilo que é o trabalho de Deus, a ação de Deus em nós. Qual a mensagem que nós hoje podemos colher desse texto do apóstolo Paulo? Colocando a nossa confiança e a nossa esperança em Cristo,
e no que Ele fez por nós, experimentaremos a graça necessária para a perseverança final. É isso. Colocar a confiança e a esperança em Cristo e no que Ele fez por nós e no que Ele preparou para nós, nos dará a graça da perseverança final. Você vai ultrapassar os sofrimentos, as dores, as limitações, tudo aquilo que a vida muitas vezes proporciona você de viver, mas você vai viver no Espírito. Então, praticamente hoje, colocando em prática essa palavra, eu queria que você olhasse para trás, né, visse aquilo que você já viveu, as dores que você já enfrentou, as lutas que você já superou, mas aquelas que você está vivendo no tempo presente, olhar para elas com esse olhar de esperança, sabendo que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E quero convidar você a pedir esse dom de orar com gemidos inefáveis e orar no Espírito, orar em línguas durante esse dia, depois desse nosso momento da palavra, ore um tempo na presença de Deus. Se você ainda não tem esse dom, clame e Ele vai te dar e você vai experimentar esses gemidos inefáveis, essa assistência, esse socorro do Espírito Santo em todas as realidades de fraqueza que você traz. Vamos rezar? Jesus, nós nos colocamos diante da Sua presença suplicando essa graça, esse dom, esse derramamento do Espírito Santo, essa força que nos faz enxergar tudo de uma maneira diferente, essa mentalidade nova, esse coração novo, essa abertura total para a ação do Senhor na nossa vida, que muda tudo, que nos faz entender todas as coisas como um caminho de salvação para cada um de nós. Faz-nos tocar nessa graça e faz-nos ser sobre essa terra, essa criação que geme como dores de parto, faz-nos ser sinal da Sua glória, presença da Sua glória no meio do Seu povo e no meio da criação. Eu te peço isso hoje, Senhor. Conceda a cada um de nós a graça do batismo no Espírito Santo. Batiza agora o Seu povo com o Espírito Santo. Esses filhos, essas filhas, dá o dom das línguas, o dom de orar com esses gemidos inefáveis, o dom desse socorro, que o Senhor venha em socorro da nossa fraqueza e nos ensine, Senhor Deus, o caminho da fortaleza, o caminho da salvação, a força que agora nos alcança. Incendeia nesse momento os corações e faz, Senhor Deus, com que cada filho e filha experimente nessa hora essa graça abundante do Seu Espírito. Eu peço isso humildemente, suplicando ao Senhor o cumprimento dessa promessa, dos sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Realiza isso em nós, na nossa alma, na nossa vida espiritual. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. A provocação de Deus para nós é que nós vivamos realmente essa vida aberta ao dom do Espírito Santo, que nos faz enxergar todas as coisas e entender que nós temos um destino. Esse destino foi traçado por nosso Senhor. O destino de cada um de nós é a salvação. Então, esse é o caminho que Ele quer que nós façamos. Tenha coragem de se abrir ao Espírito Santo e entender todas as coisas a partir do Espírito e não da carne. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.